A paz do Senhor, amados, estamos aqui juntos na primeira quarta-feira de 2021 e eu espero de todo o meu coração que esse ano eu possa ser frutífera na sua vida, que eu possa lhe auxiliar a conhecer um pouco mais a palavra do Senhor, que eu possa te auxiliar a se entregar à vontade do Senhor, a conhecer a vontade do Senhor para a sua vida. E isso é através da meditação na palavra, é através da oração. E que no nome de Jesus eu possa de alguma forma contribuir para o seu crescimento nele. Amém? Então a palavra que eu quero dividir com vocês hoje está em João, no capítulo 8. E o texto que eu gostaria de ler está no versículo 43 ao 45. Poucos versículos, mas eu acredito que Deus vai falar com você da mesma intensidade que Ele está falando comigo, e eu me encontro com a minha carne até mesmo estremecida diante daquilo que Jesus fala comigo, e eu tenho certeza que Ele vai falar com você e vai nos levar a um nível maior de consciência na presença dEle, e assim a gente vai tomar decisões alinhadas à vontade do Senhor. Está escrito assim: por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu vos digo a verdade, não me credes. Palavras duras de Jesus, né? Aqui, quando ele está falando que ele é a luz do mundo, que ele é a verdade, e aquele que crê na verdade encontra a libertação para a sua vida, e a libertação genuína, aquele que crê que ele é a luz do mundo, aquele que crê que ele é o Cordeiro de Deus. Ele vem falando sobre isso, e aí os fariseus, eles enquadram Jesus falando assim: você é quem testifica acerca de você mesmo. Como é que a gente pode crer que aquilo que você fala é a verdade? E aí Jesus vem falando que Deus falava acerca dele, que era o pai dele, e que ele falava acerca dele, e que as obras, as coisas que ele já havia realizado, já serviam de própria declaração de quem ele era. E que por que então que aquilo não servia de base para que eles pudessem crer naquilo que Jesus estava falando. E eles ainda assim interrogaram Jesus, e aí no versículo 31 Jesus diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eles ficavam repetidamente dizendo que eles eram servos, que eles eram descendentes ali de Abraão, que Abraão era o pai deles. E Jesus, ele fala assim: o pai de vocês é o diabo. Sem dó e nem piedade, Jesus faz essa afirmação. E antes disso, Jesus fala para eles a pergunta mais profunda, talvez, que Jesus... Deixa eu só marcar um versículo aqui, para eu não me perder, que eu quero ler com você também. Talvez a pergunta mais crucial de Jesus em todo o evangelho. Jesus não era de... Eu já falei isso em outras ministrações que eu acabei deixando aqui no YouTube, mas Jesus não era de debates. Jesus simplesmente, ele ensinava qual era a vontade do Pai. Jesus simplesmente lançava, através das suas parábolas, os seus ensinos. Ele operava os sinais e maravilhas, e ele caminhava. Ele andava realizando e transformando a vida das pessoas que entravam ali no seu caminhar. Mas Jesus não era de debates e nem de grandes defesas ali. Mas ele fez algumas perguntas, e entre as perguntas que Jesus fez no seu caminhar aqui no ministério que ele realizou na terra, nos seus 3 anos de ministério, essa foi uma das, talvez, das mais importantes que Jesus tenha feito
para esses homens e essa pergunta recai hoje sobre a minha vida e sobre a sua vida. E ele fala: por que é que não compreendeis a minha linguagem? Sabe, Jesus ele vem falando conosco durante tanto tempo. A palavra está escrita, amados. A palavra está ao seu acesso na internet, está escrita nas paredes, né? Em muitos lugares que você vai, os versículos estão fixados em quadrinhos, nas músicas. Você colocar no Google, aparece tudo que você puder imaginar em todas as versões, né? A Bíblia hoje tem várias versões para que seja mais fácil a compreensão. Tem ministrações de tudo quanto é tipo. Tem o Pão Diário, que é fácil para você ter acesso. Todo dia tem um versículo na internet. Ou seja, a palavra do Senhor, ela é amplamente ministrada e divulgada sobre todas as formas e pontos de vista, né? E diante de todas as faixas etárias, para não haver desculpa de, eu não consigo compreender. Jesus, ele fala: por que que não compreendeis a minha linguagem? Versículo 43, Jesus escancara essa pergunta. E aí ele já responde. Ele pergunta e responde: por não poderdes ouvir a minha palavra. É porque a palavra de Deus, ela não tem encontrado nos corações lugar para poder habitar, e principalmente o que eu percebo e eu entendo que esse é o espírito dessa palavra, as pessoas não querem entender a palavra do Senhor. Não querem entender a palavra do Senhor porque uma vez que eu decido receber a palavra e me aplicar a ela, automaticamente impõe na minha vida transformação. Impõe na minha vida mudança de olhar. Impõe na minha vida mudança de perspectiva. Impõe na minha vida mudança de conduta. Eu não posso receber a palavra do Senhor, ler a palavra do Senhor, ouvir a palavra do Senhor, perceber a linguagem do Senhor, a forma que Ele se comunica. E veja, são inúmeras as formas que Deus se comunica. Ele se comunica através da Escritura inteira, de Gênesis a Apocalipse. Ele se comunica através do Evangelho vivo, Jesus Cristo. Ele se comunica através das suas dores, que através das suas celeumas ali o Senhor fala com você. Ele se comunica através das suas relações com as pessoas. E esse versículo que eu gostaria de compartilhar com vocês, em João, no capítulo 3, o versículo 8, está dizendo assim: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A palavra do Senhor é como vento também. Nós não sabemos de onde vem e nem para onde vai, mas sabemos que ela é. Sabemos que Jesus é. Sabemos que Ele era e sabemos que Ele está por vir. Sabemos, como Hebreus diz, né, que Jesus é o mesmo ontem, será amanhã e é hoje e será para sempre o mesmo e imutável. E essa verdade tão assoladora e imperiosa nas nossas vidas, ela automaticamente, quando a recebemos e entendemos isso, ela impõe mudança. Ela impõe uma transformação na nossa forma de olhar. A mensagem curtinha que eu deixei aqui, acho que foi no Natal ou no Ano Novo, que diz: tudo está na forma como que você quer olhar as coisas, e eu te impulsiono a olhar tudo pela melhor perspectiva. Olhar pela perspectiva de Cristo. E quando você olha para a palavra de Deus, que você olha para que Deus vem falando de todas as formas com você há muitos anos, há muito tempo, Deus tem mandado mensageiros, Deus tem mandado a própria palavra, o verbo que se fez carne. E simplesmente a escolha da sua vida talvez tenha sido não querer entender o que Cristo tem falado com você. Jesus é permanente. E o espírito dessa palavra para eles, olha, eu sou Deus, o Pai me enviou. Vocês estão dizendo que vocês são filhos de Abraão, descendentes de Abraão, e eu estou dizendo que eu sou o filho de Deus.
e todo aquele que crer em mim terá vida eterna, e todo aquele que permanecer nesta verdade será livre para sempre. E vocês se recusam a entender a minha linguagem, e vocês se recusam a entender o que eu estou dizendo. Por quê? Porque aceitar essa verdade, entender essa verdade, decidir obedecer e tomar posse dessa verdade significa mudança. Significa dizer não para velhos hábitos. Significa dizer para o mundo: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E aquela velha Thalita, aquela velha criatura, aqueles velhos hábitos têm que deixar de existir. Ponto final. Acabou e pronto. É uma discussão de querer reacender, reviver, rediscutir paradoxos, chamar a existência, mas isso pode, mas isso não pode. Irmão, deixa isso pra lá. Acabou. Você é uma nova criatura. Por que é que você vai ficar com essas vãs discussões, querendo impor as coisas até mesmo para você ou para o outro? Caminhar com Jesus é caminhar em novidade de vida. É caminhar e olhar para algo que traga luz para você e luz para a vida das pessoas. Caminhar com Jesus não tem nada de amargo. Caminhar com Jesus não é essa pessoa rabugenta, carrancuda. Não. Caminhar com Jesus significa realmente morrer para o mundo. E morrer para o mundo é essa escravidão que o mundo dita como felicidade. E é renascer para uma vida em prazer, em misericórdia, em amor. Primeiramente para com você, para depois você amar os seus próximos. Os da sua família na fé e todos aqueles que o Senhor colocar ao seu redor. E ele pergunta para eles: por que é tão difícil vocês entenderem a minha linguagem? Por que é que vocês não compreendem a minha linguagem? E nesse mundo evangélico, que eu odeio essa palavra, e eu falo odeio de odiar mesmo, essa palavra é horrível. Evangélico, o que você é quando tem que preencher algum formulário? Religião, tá lá, evangélico. Que coisa feia, evangélico. Que isso é religioso. O que você é? Eu sou cristão, eu sou servo de Deus Altíssimo, dá para colocar assim? Esses evangélicos judeus ali, eles eram tudo menos cristãos, porque eles não conseguiam viver a palavra do Senhor na essência. O que Jesus estava dizendo para eles é o seguinte: olha, sabe por que vocês não conseguem compreender a minha linguagem? Eu falo, tá escrito, é usado através até mesmo do profeta para falar, mas vocês continuam, mas o que é que Deus está falando para mim? O que é que Deus espera de mim? O que é que Deus quer para mim? Ainda continua botando essa interrogação para mim. Sabe por que vocês não compreendem o que eu estou dizendo? Simplesmente pelo fato de não quererem obedecer. Simplesmente pelo fato de não quererem a mudança. Simplesmente pelo fato de serem caprichosos. Simplesmente pelo fato de estarem presos às doutrinas humanas, por estarem presos à religião, por estarem presos aos usos e costumes, por gostarem da imposição da lei, por gostarem de estarem acostumados àquele palavreado e àquele linguajar e aquilo ser custoso demais para mudar de direção. Jesus diz: olha, é oposto, né, ao que você está acostumado. E eu estou dizendo, se você compreendeu aquilo que eu estou dizendo para você, se você compreendeu a minha linguagem, isso significa que você terá que mudar de postura. Isso significa que você terá que mudar a direção da sua trajetória. Não é impor ela para o outro, é na sua vida. É a sua prática de vida que tem que mudar. Você prega para o outro não beber e você encharca o pé na bebida. Você fala para o outro que ele não pode mentir e você está adulterando. Quer dizer, você é bom para julgar as medidas, mas a sua vida é um lodo.
Você aponta que fulano tem que usar a saia, ou o véu na cabeça, ou a Bíblia como tem que ser, ou os hinos que tem que ser entoados dentro da igreja, mas a sua prática de vida é totalmente antagônica à linguagem de Jesus. Chega, meu irmão! Jesus hoje diz para mim e para você, por que é que você não compreende a minha linguagem? Por que é que você não compreende aquilo que eu estou te dizendo? E aí a resposta vem em seguida, é porque na verdade o que você não quer é mudar. A verdade, o que você não quer é se comprometer comigo e com a minha palavra. O que você não quer é mudar essa zona de conforto em que você está inserido e muitas vezes dentro da igreja. E a igreja se tornou o lugar de pessoas com estereótipo de santos, mas que por dentro são os piores tipos de pessoas que eu já vi. São os mais arrogantes, são os mais mentirosos, são aqueles que professam Deus, que falam que Deus é bom, que Deus é amor e que Deus é justo, mas eles são injustos, são implacáveis, sem amor algum pelo próximo, sem compaixão, amantes do dinheiro e do poder. Isso é o que a gente mais vê dentro da igreja. E Jesus hoje diz, basta, meus filhos, eu quero que vocês sejam verdadeiramente meus seguidores. Eu quero que vocês verdadeiramente sejam luz do mundo e sal da terra. Eu quero que vocês de verdade andem segundo a minha palavra. E me entender a minha linguagem é uma questão de escolha. Eu quero, Jesus. Eu quero ser iluminado pela tua palavra. Eu também disse esses dias atrás que uma pessoa que deseja receber o discernimento do Senhor é o suficiente, tendo um coração puro e se debruçar a leitura da palavra, o Senhor vai falar com você. Você não precisa de um teólogo, você não precisa de um intérprete, você não precisa de um pastor, você precisa de Jesus. Você precisa do Espírito Santo e ele vai falar com você, porque é isso que o Senhor está à procura. Sabe? As pessoas, elas não, principalmente os religiosos, eles detestam a mudança. Eles detestam fugir das regras. Eles gostam. Uma vez eu ouvi uma pessoa falar assim, igreja boa é igreja que tem doutrina. Qual doutrina? A de Deus ou a dos homens? Porque o que eles procuram é a dos homens. Pode isso, não pode isso, pode isso, não pode isso. E eles acham que isso é bom. Mas o Senhor te chamou para viver em liberdade com Ele. Com Ele. E quando essa liberdade é com Ele, eu te garanto que às vezes o quadrado é mais estreito do que essa liberdade ou essa doutrina que os homens pregam. Não é isso que Jesus está esperando de mim e de você. Essa imutabilidade das leis ou das regras humanas. Jesus te chamou para ouvir a linguagem dele, para ouvir a palavra dele, que traz luz em todo o ambiente, ilumina todo o coração e transforma os corações. A religião, a doutrina humana, ela cerca o homem, ela poda o homem, mas ele tendo uma oportunidade. Quando ninguém está vendo, ele volta às suas origens. E quando a transformação vem de Jesus, você pode colocar ele no lugar mais exposto, que ele sabe muito bem de onde ele veio, para onde ele está indo e quem é que o está observando. E ele fala, não é nisso mais que eu tenho prazer. O meu prazer está em agradar o meu Senhor. E tudo isso muda. Toda essa realidade realmente muda. Aquele que teme o Senhor, que entendeu a linguagem de Jesus, que não tem o seu pai como sendo o diabo, que mente, que está o tempo inteiro manipulando alguém, está o tempo todo manipulando às vezes até ele próprio, né? Querendo se convencer, não, o meu pai é Abraão e a gente obedece tudo. Mentira, né? É tudo conversa, dentro da igreja até pode ser, lá fora é pior ainda, e às vezes até dentro da igreja, né? É tudo fachada. Jesus está te chamando para vir para fora. Jesus está te chamando à luz, porque Ele quer falar com você de verdade. Ele quer transformar você esse ano de verdade. Ele quer que você realmente venha compreender a sua linguagem. E como Ele disse aqui no versículo 45, porque vos digo a verdade, não me credes. Está na hora de crer.
na verdade que liberta e que liberta de uma vez por todas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não está liberto? É porque você creu em meias verdades e não em Jesus. Talvez você creu na verdade que o teu pastor contou e não na verdade que Jesus fala na palavra. Por isso que você tem que ler a palavra. Cristo, ele imprime na nossa vida uma mudança existencial e uma conversão permanente e diária. Entenda isso. A sua conversão não aconteceu lá no ano tal. Ela acontece todo dia. Todos os dias você é convertido e transformado. Diariamente essa mudança vem e a linguagem do Senhor, do Espírito, fala com o teu espírito e te transforma. Por isso que você precisa ter entendimento e é uma questão de escolha. Todo dia você vai escolher ou você vai escolher o outro caminho, mas envolveu a sua decisão. Não foi o diabo. O povo bota a culpa no diabo. Ele pode até influenciar, ele pode preparar situações, mas a decisão é sua. Esse entendimento na palavra, amado, ele produz na nossa vida um arrependimento permanente. Porque quando eu entendo, eu tenho compreensão de tudo o que está acontecendo, do que Jesus fez por mim e do que é essa verdade que me liberta, eu consigo entender o meu tamanho e eu consigo realmente me arrepender das minhas falhas diariamente, permanentemente e entender a graça que me está sendo proposta. E aí, não tem outro lugar que eu queira mais do que estar nos pés de Jesus. Só entende essa linguagem quem para de ficar comparando aquilo que deixou para trás com aquilo que está recebendo de Jesus, com tamanha misericórdia, graça e amor. Não tema as consequências de Jesus na sua existência. Não tenha medo de nada. Saiba que ninguém tem maior amor pela sua vida do que Ele. Eu espero com todo o meu coração que você tenha entendido o que Jesus quis dizer para vocês hoje. Eu espero, no nome de Jesus, que você realmente escolha entender a linguagem de Jesus com você e que você não tenha argumentos e nem desculpas para se esquivar dessa decisão, porque talvez ela seja a decisão mais importante que você tenha que tomar em 2021. Que Deus te abençoe, que essa palavra tenha falado ao seu coração. Deixa sua curtida aqui, seu comentário, eu te peço, porque é importante para mim, me ajuda, me edifica, me anima. Não pensem que a minha fé é inabalável, porque às vezes a gente titubeia, mas é muito bom saber que tem pessoas andando junto comigo. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo se foi bom para você. E ósculo santo, Deus te abençoe. Até a semana que vem, se Deus quiser.